Que tempo de adoração sobrenatural. Quantos foram abençoados aqui? Amém? Você está com a sua Bíblia? Vamos trabalhar, amém? Pega a sua Bíblia aí na mão, segura forte e começa a declarar comigo assim: o favor de Deus está sobre mim e sobre tudo que eu faço. A sua luz brilha no meu rosto. Sou protegida em todo dia, em todo tempo, em todo lugar. Sou cheio de paz, cheio de saúde, cheio de alegria, cheio de sabedoria. Sou cheio do Espírito Santo. Vou cumprir o meu propósito e abençoar o mundo, andando como Jesus na terra. Declare em alta voz: posso todas as coisas nele. Eu tenho a mente de Cristo. Vamos lá, nós estamos declarando guerra. Sou cabeça e não cauda. Estou em cima e não embaixo. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Toque no ombro do seu cônjuge, do seu filho, quem estiver perto, e fala: nenhuma arma forjada contra a minha casa vai prosperar. Nem praga alguma vai chegar à minha tenda. Diga: tudo coopera ao meu favor. Deus é por mim. Eu sou amado. Eu sou ungido. Eu sou escolhido. Eu sou chamado. Sempre abençoado. Toma o que é seu aí. Pegue o que é seu aí. Pegue João. Pegue Gabi. Pegue Mateus. Pegue Vitória. Marcão, tome o que é seu. Certa vez Jesus vai curar um homem. E esse homem vira para Jesus e fala: mestre, se podes, me cura. Aí Jesus não responde assim: eu posso. Jesus responde: eu quero. Escuta de novo. Jesus não responde: eu posso. Jesus responde: eu quero. Existe uma diferença muito grande quando Jesus te autoriza a viver alguma coisa e quando Jesus quer que você viva alguma coisa. A autorização é Jesus abrindo a cancela para você avançar. O querer de Deus é Ele abrindo a cancela e falando: me dá a mão que eu quero que você vá para esse lado. E meu irmão, o Senhor quer coisas aqui hoje. Pastor Vini, o Senhor quer coisas aqui hoje. O Senhor quer coisas aqui hoje. No momento em que nós ouvimos da palavra que Ele quer, é o momento perfeito para nós provarmos de convergência entre céu e terra. É o céu encontrando com a terra, a palavra sendo selada e o cumprimento de tudo que pede, recebe. Tudo que busca, encontra. Quando bate, a porta será aberta. Mateus 7,7 não é uma promessa apresentando uma possibilidade. É uma promessa apresentando uma certeza. Pede, recebe. Bate, se abre. Busca, encontra. Não é se pedir, talvez receba. Não é se bater, talvez se abra. Não é se buscar, talvez encontrará. É pede, recebe, busca, encontra, bate, se abra. Ah, pastor, peraí, mas Deus não está querendo fazer as minhas vontades. Eu sei. É claro que eu sei. Essa igreja não é irresponsável de botar um lunático para pregar isso aqui nesse altar, não. Eu sei. Mas experimente pedir a vontade de Deus. Como eu sei qual é a vontade de Deus, pastor? Aqui eu tenho respaldo para dizer para você: pode pedir e vai receber. Pode bater e vai se abrir.
Pode buscar e vai encontrar. Atos, capítulo de número 3. Enquanto você abre, eu não sei se essa mensagem está sendo gravada, mas eu também deixo registrado o meu amor, a minha gratidão, a minha profunda honra, o meu respeito e a minha admiração pelo meu pastor. Você deveria conhecer as pessoas não pelo enquadramento que as outras têm sobre ela, mas sobre o enquadramento que você passa a ter ao conhecer. Caminho com o apóstolo Joshua há quase 13 anos. O apóstolo Joshua me conheceu quando eu tinha 17 para 18 anos de idade. Um dos primeiros momentos em que eu encontro com o apóstolo Joshua, é o apóstolo Joshua pisando recentemente no Brasil. E sabendo que um membro da sua igreja, um menino, um jovem de 17 anos de idade, havia perdido uma irmã. Jovem, uma princesa, chamada Luísa. E esse pastor então, morando em Niterói, não conhecendo nada sobre o Rio de Janeiro, não sabendo falar uma palavra em português, ele fala, eu preciso encontrar com esse jovem, eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele faz parte da minha igreja, eu vou encontrar com ele, ele vai até esse velório. Ele me encontra nesse velório da minha irmã. Ele me abraça e ele fala, se você está escolhendo chamar essa igreja que está começando agora, de casa, nós seremos para você uma família. E eu não estou falando isso para você depois de 1 ano nessa igreja, eu estou falando depois de 13. Eu estou falando para você do enquadramento de alguém que conheceu a esposa dentro dessa casa, encontrou o chamado dentro dessa casa, dedicou os filhos dentro dessa casa, casou dentro dessa casa, foi ordenado dentro dessa casa, foi acreditado quando muitos não queriam acreditar dentro dessa casa, foi alguém que não tinha nada de bom para contribuir, alguém olhou e falou assim, tem sim, você que não está vendo, chega mais perto. Eu sou filho dessa casa. Eu posso dizer que ao longo dessa mais de uma década, é um privilégio construir com a Igreja United. É um privilégio andar com os amigos de Deus dentro desse arraial. E eu honro a vida do meu pastor, pastor da minha família, da minha pastora, pastora da minha família, apóstolo Joshua, apóstola Hannah, que em breve estarão conosco aqui. Amém? Você abriu comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando o olho nesse homem, juntamente com João, disse, olhe para nós. E eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse, não possuo prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Aleluia. 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 O avivamento na vida desse homem não começou apenas por causa da declaração, mas por causa do versículo 7, onde a palavra diz, e pegando na mão direita do homem, diga para o seu irmão, nos dias de hoje, o avivamento vai acontecer na vida dos outros, quando você acreditar que já aconteceu na sua. E quando acontece na sua, você tem a responsabilidade de tomar pela mão aquele que você declara avivamento e puxá-lo para o avivamento. Vai você pensando que as pessoas que estão do seu lado vão desfrutar do mesmo modus operandi de Atos, capítulo de número 2. O derramar coletivo veio naquele momento para que então uma continuidade geracional surgisse, para que nós agora, como agentes de avivamento na terra, pudéssemos tomar pessoas pela mão e puxar pessoas para uma realidade de avivamento nas suas vidas.
Lá em Atos, no capítulo 2, você conhece, cumpre-se o dia de Pentecostes. Todos reunidos no mesmo lugar. Vem do céu um vento, veemente e impetuoso. Enche a casa a qual estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram. Então todos foram cheios. E ali, um derramar coletivo vem. E a partir desse derramar coletivo, você conhece a história do livro de Atos. Pessoas que provaram no derramar do céu, começam a derramar do céu sobre outras. Você já provou do derramar do céu? Alguém aqui já provou do derramar do céu? Alguém aqui já foi preenchido pelo Espírito Santo? É a sua responsabilidade tomar outros pela mão e trazer essas pessoas para aquilo que você acredita que já foi gerado dentro de você. Aleluia! E hoje a gente vai fazer isso hoje, nessa noite. Em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho, vamos trabalhar hoje. Fala para ele, vamos fazer história com Deus. Todo avivamento genuíno na história, ele começou não com mais fervor, em primeiro lugar, mas com uma revelação do amor de Deus caindo sobre a vida de pessoas que estavam com fome. No Novo Testamento, nós lemos entre os nascidos de novo, a operação da fé sendo condicionada à prática do amor. Uma vida de fé, então, bem-sucedida, ela está diretamente ligada a uma vida de prática no amor do Senhor. Então a gente não pode supervalorizar, jogar lá em cima, uma vida de fé, depreciando um convite do Senhor para andarmos em amor. Porque, na verdade, a fé e o amor são inseparáveis. Nenhum desses dois deveria permanecer sozinho. Gálatas 5:6, a palavra diz que a fé opera pelo amor. Então, se nós vamos falar sobre avivamento, eu sei que muitas vezes isso gera um ímpeto, nós ouvimos muito do imperativo nos comandando para ir, nos comandando para fazer, nos comandando para operar, nos comandando para tocar, nos comandando para mudar realidades, nos comandando a orar pelos enfermos, orar pelos cativos, orar pelos perdidos e impor as mãos sobre aqueles que estão precisando de libertação. E nós somos muitas vezes movidos por esse comando, movidos por essa direção, movidos por esse imperativo de vai, prega a palavra, vai, cure os enfermos, vai, cure os leprosos, vá, ressuscite os mortos. Nós somos movidos por isso. Mas precisamos entender que, na grande verdade, esse nosso mover deveria partir de uma revelação do amor. Por que que Deus te chama como vaso, como instrumento para que você mude a realidade de pessoas? Porque Deus ama pessoas. Se você olhar toda a trajetória de Jesus na sua vida terrena, você vai perceber, e quando eu falo avivamento aqui, eu quero trazer um pouco mais de sentido para a proposta da conversa sobre avivamento hoje. Eu não falo apenas sobre o derramar de poder, mas avivamento como sendo algo que vem de uma forma sobrenatural, trazendo vida para algo que está morto. Amém? Então hoje o avivamento pode restaurar e ressuscitar sonhos nesse lugar. Avivamento pode despertar chamados que estavam adormecidos nesse lugar. Avivamento pode trazer a plena cura para cenários de doença nesse lugar. E para mim eu falo que vai. Aí você escolhe se você vai falar que pode ou que vai também, amém? Para mim vai. Avivamento vai trazer cura. Avivamento vai trazer despertar. Avivamento vai trazer alegria. Avivamento vai trazer novas realidades em Deus para a sua vida. Eu falo que vai, você escolhe como você quer. Amém? Então você veio numa conferência de avivamento, obviamente esperando pelo fogo. E o que eu amo na Igreja United é que você não precisa esperar o ministro da palavra liderar um tempo de ministração, porque no louvor, o que teve de gente babando, rolando no chão aqui, confusão santa, cadeira para um lado, gente para o outro, foi loucura. Isso é quem nós somos. E é isso que nós vamos continuar sendo.
E é isso que nós não vamos deixar de ser nunca. É isso que Deus nos chamou para ser. Que na multiforme graça de Deus, outras igrejas, outros ministérios se manifestem com outro convite, com outro chamado, com uma outra missão. Como eclésia, na sua eclesiologia, o nosso acampamento é um acampamento avivado. Eu estava vendo vocês aqui no louvor e eu falei assim, meu Deus, não vai sobrar nada para a palavra. Sobrou. Está todo mundo aqui. Então você veio, e quando você escuta sobre o Revival Night, uma essência da nossa igreja, uma conferência anual que acontece há muitos anos na nossa igreja, muitas vezes sediada em Caxias, durante muitos anos. Quem já participou de um Revival em Caxias? Tem uns dinossauros aqui, hein? Então a gente vem procurando pelo fogo, e o fogo está aqui. Mas o que se você parar para buscar e realmente pensar, eu diria para você que o fogo já está buscando por você, muito antes de você buscar pelo fogo. Então, o problema não é, aquela máxima maldita que muitas vezes nós carregamos. Vamos ver se o culto vai gerar avivamento em mim. Vamos ver se o louvor vai provocar avivamento em mim. Vamos ver se o pregador vai provocar um avivamento em mim. No momento em que você condiciona o toque do avivamento a pessoas e não a pessoa, você deveria perceber que você não entendeu nada sobre avivamento. E eu quero entrar com você em Lucas no capítulo de número 19, e esse é o texto que nós vamos discorrer ao longo dessa noite. Vai ser breve. Nós temos mais o que fazer aqui hoje também. Amém? Ah, que texto conhecido, texto maravilhoso, texto que revela o amor do nosso mestre, Jesus. Me lembrou até aquela antiga canção. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança. É do mestre. Aleluia. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que a gente começa vendo nesse texto é que Zaqueu ele tinha fome de algo que ele não sabia nomear. E eu acredito que algumas pessoas entraram por essas portas hoje com esse mesmo sentimento, com essa mesma impressão dentro de si, de que você carrega uma fome de algo que você não sabe nomear. Mas o Espírito Santo vai trazer luz para você hoje e vai dar um nome do que é essa fome. E essa fome é a fome por Jesus. Essa fome é a fome por uma configuração que foi gerada em você. E que seja você alguém que é crente ou não, seja você alguém que tem anos de evangelho ou não, seja você que já ouviu a palavra ou não, você foi configurado dessa forma. Deus impetrou, colocou sobre o homem, dentro do homem, um anseio pela eternidade. Eternidade só se preenche com coisas eternas. Então, nós olhamos para Zaqueu manifestando essa fome sem saber talvez nomear
exatamente o que ele precisava, qual era a origem dessa fome. E o que nós vamos ver aqui fala sobre um avivamento que nasce de uma revelação do amor. Zaqueu foi avivado porque ele foi amado. Amém? Então a gente vê aqui Jesus entrando em Jericó, uma cidade rica, cheia de comércio, e Zaqueu era o homem que todo mundo precisava, mas ninguém queria. Esse era Zaqueu. Esse é o resumo da vida de Zaqueu, um homem que todo mundo precisava. Quem não gostava dele, precisava dele. Quem gostava dele também precisava dele. Todo mundo precisava, mas ninguém queria. Ele era o chefe dos publicanos, como o próprio texto nos expõe, o cobrador dos impostos que trabalhava para o Império Romano, tirava dinheiro do próprio povo que ele pertencia e ainda ficava com uma parte, uma comissão para ele. Então, falando numa esfera social daquela época, o publicano era um traidor do seu próprio povo, um traidor da sua própria pátria, um impuro. Era uma pessoa que tinha escolhido pelo dinheiro ao invés de pessoas. Ao invés da sua história, ao invés da sua origem, escolheu ter algo no bolso, ao invés de ter algo no coração. Esse era Zaqueu. Zaqueu tinha poder, Zaqueu tinha dinheiro, mas provavelmente Zaqueu carregava uma solidão. Olhando para esse contexto cultural, esse contexto social, era alguém com dinheiro, era alguém com poder, era alguém com influência, mas era alguém que carregava a solidão. Zaqueu carecia de avivamento. E quando você está sozinho, querido, quando você está lidando com um sentimento de solidão, quando você está lidando com um sentimento de abandono, quando você está lidando com um sentimento de desprezo, você pode até estar procurando pessoas para aproximar de si. Mas vá primeiro procurar por Jesus. Porque quando você procura por Jesus, quando você encontra Jesus, quando você dá espaço para Jesus provocar o verdadeiro avivamento de amor no seu coração, inclusive isso vai moldar, isso vai refinar, isso vai começar a ponderar quais são as pessoas que vão começar a andar no lugar que antes era vazio. Então, se você coloca primeiro outras pessoas, ao invés de colocar primeiro a pessoa, você começa a moldar quem entra por quem chegou primeiro. Eu falo isso porque o Espírito Santo está ministrando muitas coisas ao meu coração, inclusive sobre um avivamento nos relacionamentos. Se você andava sozinho, você não vai andar mais. Mas também você não vai andar com as pessoas erradas. Porque Cristo vai refinar as suas mesas. Cristo vai refinar os seus relacionamentos. Cristo sendo o primeiro, tendo Cristo como primazia na nossa vida, ele começa a se tornar o parâmetro, o padrão, qual é o modelo. E a partir desse modelo, eu começo a ver quem se associa, quem anda junto. Não é para que você despreze quem não o tem, mas para que agora você não só se associe por se associar com quem não o tem, mas se associe para transformar quem não o tem dentro de si. Não é para te tornar alguém que abandona o perdido, mas muito pelo contrário. Se torna agora alguém que tem um compromisso com o perdido. Quando Jesus ele entra em Jericó, o povo ele se espremia pelas ruas. Zaqueu, baixo de estatura, não conseguia ver. E o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. E esse verbo, ele carrega a ideia no grego de um desejo persistente, de alguém que está buscando com intenção. E lembra que eu te falei, talvez você até se propõe a vir para a igreja, você se propõe a estar num ambiente de avivamento, e você não sabe muito bem o que vai acontecer ali. Mas eu sempre encorajo, irmãos, vá ao encontro de Deus com uma intenção no seu coração. Não vem para cá por vir. Vem sabendo, eu quero buscar. Eu não sei bem dar nome ao que eu preciso, mas eu sei que a vida não está encaixada como deveria. Eu sei que as coisas não estão andando como deveria. Eu sei que o meu homem espiritual, o meu homem interior, aí se você quer chamar de vibe, de vibração, do que for, tudo bem. Mas você sabe que alguma coisa não está no lugar.
Aí você fala assim, eu vou até aquele ambiente, porque eu sei que eu vou receber algo que vai mudar a minha vida de dentro para fora. Zaqueu procurava o dono do avivamento. Procurava ver quem era esse homem. Então pense bem o que acontece em seguida aqui. Um homem rico, poderoso, chefe dos publicanos, que não dava satisfação a ninguém naquela cidade, senão aos seus superiores. Sai correndo, sobe numa figueira para ver o rabino passando. O que acontece ali é que a dignidade não importou mais. Sabe o que atrai avivamento? Homens que escolhem se despir da dignidade. Homens que escolhem se despir do que os outros vão pensar. Homens que escolhem se despir do que os outros vão dizer. Homens que escolhem se despir dos olhares, se despir das considerações de quem está do lado. Se despir, porque eu sei que o que eu posso receber é infinitamente maior do que o que podem comentar, do que o que podem achar, do que o que podem pensar. É por isso que os da fé não tem problema de saltar na presença de Deus, de correr na presença de Deus, de celebrar na presença de Deus, de orar no Espírito na presença de Deus, porque eu sei que onde eu estou colocando os meus olhos importa mais do que tudo. E no final você vai querer ficar com a aprovação dele a custo. Não vou falar acima ou páreo, não. A custo, porque te custa. A custo de qualquer coisa. Você vai querer. Talvez você não entenda agora, mas no final você vai querer. Então, nós estamos vendo que o avivamento começa a acontecer quando a dignidade começa a se tornar insignificante. O cargo não importou mais, algo dentro dele estava faminto por aquilo que o dinheiro nunca tinha dado a ele. Jesus. Ele não sabia talvez o nome disso, mas ele correu atrás mesmo assim. Ninguém ensinou teologia para Zaqueu. Tá pegando? Ninguém levou Zaqueu para uma sala de aula. Tá pegando? A transformação não veio através das linhas intelectuais. A transformação veio porque o olhar de um homem finito cruzou com o olhar de um Deus infinito. A transformação não começou numa aula. Começou num desejo. A transformação não começou em um seminário, começou numa fome. A transformação não começou em um diploma, começou em alguém não sabendo bem o que era que precisava, mas olhando e falando, é aquilo ali, é aquilo ali, é aquilo ali, é aquilo ali, é aquilo ali. Talvez eu não saiba todos os conceitos soteriológicos, talvez eu não saiba todos os conceitos eclesiológicos, talvez eu não saiba todos os conceitos da pneumatologia, talvez eu não saiba todos os conceitos da eclesiologia, da escatologia, mas eu sei que eu preciso daquilo ali. Não ignore quando a fome começar a gritar dentro de você por algo que você não conhece muito bem. Vá de encontro. Vá de encontro. E eu sei que existem pessoas que carregam essa mesma condição. Possuem tudo na aparência e uma fome enorme por dentro. E às vezes, queridos, antes de qualquer pregação, essas pessoas já estão subindo na figueira. Jesus não tem problema com isso. É por isso que eu falo, pegue do teu lugar o que Ele está te dando. Tome do teu lugar o que o Espírito está falando com você. Celebre aquilo que você já está crendo pela fé que você recebeu. Não fique esperando o pregador fazer o apelo, o pregador fazer o convite. Se você já recebeu, pegue. Tome
Tome o que é seu! Ah, eu me lembro como se fosse ontem. Nós estávamos indo para uma vigília na Verbo de Pedra de Guaratiba, pastor Edmilson. E o apóstolo Joshua ia pregar nessa vigília. A pastora Maria vai lembrar dessa história. E eu estava na cola do apóstolo Joshua. Se eu quero andar com esse homem, eu quero viver o que as pessoas estão vivendo. Eu tinha 18 para 19 anos, acho que nem tinha chegado a fazer 19 anos ainda. E a vigília era em Pedra de Guaratiba. Quem é do Rio de Janeiro aqui? Tem muita gente do Rio aqui, não tem? Levanta a mão aí. Quem é do Rio? Igreja carioca paulista, né? Pensa comigo, quem conhece o Rio de Janeiro? Eu morava próximo a Madureira. Pastor Brito conhece, né? De Madureira para Pedra de Guaratiba. É chão, não é? Você era do Recreio, né? Barra. Tá, mas ainda é longe, mesmo sendo da Barra. Lá embaixo mesmo. A gente está falando de uma distância de 2 horas de onde eu estava para o lugar. Estou errado, gente? Aí a vigília acontecia a partir de meia-noite. Falei, bom, eu vou. Reuni uns 4 ushers malucos que estavam comigo na época. Cadê os ushers aí? Falei, vambora, só vamos. Como a gente vai? Não sei. Aí um irmão falou assim, ó, pega o BRT e vai até a Praça Seca. E me encontra lá. Eu falei, meu irmão, meia-noite eu pegando o BRT indo lá pra Praça Seca. O cenário era nebuloso. O Vale das Sombras da Morte, sabe? Eu tava passando por ele. Saí um pouco mais cedo de casa e fiquei lá na estação da Praça Seca esperando o irmão passar de carro para me buscar. Fomos para lá. Eu falei, eu quero ir para lá. Eu quero estar lá porque eu sei que algo na pregação vai transformar alguma coisa na minha vida. Eu tenho essa foto no meu Facebook, no meu Instagram até hoje. É a foto do momento em que Deus me pegou. Algo na pregação vai mudar minha vida. Aí o plano era, vou ficar aqui até 6 horas da manhã, vou ficar até o final, até eu receber aquilo que eu preciso receber. Chego no ambiente, meia-noite, começa o louvor rolando, o Espírito Santo começa a falar no meu coração, de repente eu falo, tomei. Eu tenho o que eu precisava. E aí eu estava tão satisfeito em Deus, que eu falei assim, eu estou aqui para acompanhar o meu pastor, mas eu já recebi. Eu subi na figueira. Eu olhei e falei, eu quero! Eu achei o que eu precisava, eu tomei o que eu precisava. Eu estava tão cheio, tão satisfeito, tão pleno daquilo que eu precisava receber para aquela noite, que naquele dia isso me marcou e eu comecei a considerar que muitas vezes Deus, ele começa a bater na sua porta e começa a ministrar coisas a você. Mas se você ficar como aquele homem no tanque, toda vez o anjo desce, mexe a água, mas não tem ninguém que me leve até lá. Você vai ver gente vivendo e vai continuar querendo viver. Por isso eu falo, pegue o que é seu. Se há uma impressão no Espírito, se há um discernimento no Espírito, que o Espírito Santo está te dando alguma palavra, pegue seu caderno e comece a anotar. O Espírito Santo está te dando um apontamento, pegue seu caderno e comece a anotar. O Espírito Santo está te dando uma direção, pegue o seu celular, o seu caderno e comece a escrever. O Espírito Santo está te dando uma palavra dizendo, é curado, toque na parte do corpo em que você está sentindo a dor e comece a falar, Ele levou sobre mim, minhas dores, minhas enfermidades, estava sobre Ele. O castigo que está trouxe paz. E eu sou curado. Toque agora nos seus rins, toque agora nos seus pulmões, toque agora na sua garganta, toque agora na sua coluna, toque agora na sua cabeça, toque agora nos seus ossos, toque agora nas suas veias, toque agora no seu coração e se aproprie daquilo que já foi liberado para você. Porque se Ele já fez, não tem nada que eu precise fazer. Jesus passa e para, e o texto diz, Jesus, chegando àquele lugar, olhou por cima. Tem um texto em 2 Crônicas, capítulo 20, 22, que diz, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Ah, pastor, não, pastor, não tem essa coisa de chamar a atenção de Deus, tem não? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando encontrar aqueles
que diligentemente o buscam. Não tem não? Deus olhou para a terra e achou graça em Noé. Tem não? Jesus estava passando por Jericó, olhou para cima e encontrou Zaqueu. Tem não? O que você está fazendo para poder chamar a atenção de Jesus? Eu não preciso fazer nada para chamar a atenção de Jesus. Mas Jesus precisou pisar na terra para redimir a tua vida. E você não precisa fazer nada. Jesus se tornou um espetáculo público naquela cruz para te dar redenção. Mas você não precisa fazer nada. É o combate aqui a prática de um evangelho insosso. A prática de uma vida de fé inexpressiva. Um crente avivado, ele é expressivo. Pastor Oral Roberts, ele costuma usar sempre o mesmo exemplo, usava, né? Fundador da Universidade Oral Roberts, ele diz, como que você, no momento que alguém bate uma porta no seu dedo, como que você reage? Você vira e fala assim, será que alguém poderia, por gentileza, abrir a porta que está gangrenando o meu dedo? Por favor, alguém? Pastor Robert dizia, você grita, você se desespera, você faz sinal, você mexe com o pé, você mexe com o que você tem, para sinalizar que algo te tocou, e algo significativamente te tocou. E ele dá outro exemplo. Qual homem que ao tocar num quadro de energia, e receber uma descarga elétrica, ele fica, ei, eu estou tomando um choque. E ele traz o que com essa lição? Que ele fala, tudo o que verdadeiramente te toca, te provoca a se mover. Tudo o que verdadeiramente está te tocando, está te movimentando. O crente pentecostal é crente de movimento. O crente pentecostal é crente de barulho, sim. O crente pentecostal é crente de ação, sim. O crente pentecostal, ele não é insosso. Ele não é insosso. Você está me seguindo? Me dá um pouquinho de água, alguém, por favor? Obrigado, pastor. Tem alguém de Itaquera aqui? Aleluia. O que foi? Eu só perguntei. Tem alguém de Bela Vista aqui? Tem alguém da Consolação aqui? Tem alguém de Perdizes aqui? Só tô perguntando, nada demais. Brincadeira. Você percebeu que eu comecei a falar nome de bairros aqui, né? Eu tô aprendendo. Tá aprendendo. Você é louco? Tô 1000 graus, irmão. Me fiz de grego para os gregos. Paulista não, irmão. Eu sou paulistano. Pegou, hein? Raik tá me ajudando. Tem que ser papo, não é pumba. Jesus passa, o texto diz, chegando naquele lugar, olhou para cima. Esse detalhe muda muita coisa nessa história. Num dia em que uma multidão inteira estava ao redor, num dia que tinha gente gritando, gente pedindo cura, querendo tocar na sua roupa, Jesus parou, levantou os olhos e viu Zaqueu. Não o publicano, não o traidor, não o cobrador de impostos, não um despatriado. Ele viu Zaqueu, e o texto diz, Jesus viu Zaqueu. Então ele diz algo ali que nenhuma boca, talvez naquela rua, naquele momento, estava dizendo antes. Zaqueu. Zaqueu. Zaqueu, porque uma vez publicano, você se torna só um publicano, não é mais o Zaqueu. É publicano, é tudo farinha do mesmo. Para Jesus você não é. Zaqueu, desce depressa,
porque importa que eu fique na tua casa. E existem algumas coisas que são consideradas aqui nesse texto. Zaqueu, ele não se apresentou. Não tinha um Instagram naquela época, não tinha algo que pudesse ser falado naquele momento que Jesus entra na cidade, naquelas condições, para que Jesus tomasse conhecimento sobre aquilo. Jesus simplesmente sabia. Quando Deus ele te chama pelo nome, você sabe disso, né? Não é um dado cadastral. Você sabe? Amém? Não é uma ficha que ele puxa no céu e fala, deixa eu olhar aqui qual é o cadastro dessa pessoa. Quem está comigo? Amém? Ele te chama porque ele te conhece. Ele chama Zaqueu pelo nome porque ele não via Zaqueu por uma categoria. Ele via Zaqueu como uma pessoa. Sabe quando o avivamento verdadeiramente começa? Quando a gente começa a ver gente como gente. Não é um grupo, não é uma classe. A gente falou isso aqui hoje mais cedo. A gente está crendo nisso lá em Pinheiros. A gente está crendo nisso aqui em Bela Vista. A gente está crendo nisso em São Paulo. A gente está crendo nisso no Rio de Janeiro. O avivamento vai continuar acontecendo porque a gente não está falando sobre a Pinheiros, é uma igreja de um tipo de gente. Porque Bela Vista é uma igreja de um tipo de gente. Eu sei. Gente, pelo amor de Deus, você está vendo? Eu estou pregando com um lenço pendurado. Eu não sou quadrado, eu não sou engessado. Você sabe disso. Eu sei. Mas eu vou carregar o título de alguém que vai nichar uma igreja? Na minha conta, não. Pinheiros não é uma igreja de um tipo de gente. Pinheiros é a igreja do João, é a igreja da Gabi, é a igreja do Mateus, é a igreja do Wesley, é a igreja do Pedro, da Lala, é a igreja do Lisboa, da Mari. Assim como Bela Vista não é uma igreja de um tipo de gente. É a igreja do Vini, da Karen. Amém? É a igreja do Patrick, da Bianca. É a igreja do Rai, da Larissa, da Joyce, da Fernanda. Não é a igreja de um tipo de gente. Avivamento começa dentro de uma comunidade quando a gente não está rotulando. Mas quando as pessoas estão pertencendo. Quem entra na igreja entra sabendo que Jesus sabe seu nome. Jesus não está falando assim, olha, traz esse tipo. Jesus está falando, traz pessoa. Outra coisa que a gente vê é Jesus tomando uma iniciativa aqui. Você vai entender onde eu estou chegando com isso aqui. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Não para ser visto, não para pedir por audiência. Ele não fez uma oração, ele não se preparou. Quem está comigo? Zaqueu não se preparou. Zaqueu não pediu demissão. Zaqueu não, primeiro, arrumou a sua vida para depois chamar a atenção de Jesus. Porque aqui está a máxima diabólica que tem afastado pessoas de provar de um verdadeiro avivamento no seu espírito. Pensar que primeiro eu preciso me preparar para depois me apresentar. Primeiro eu preciso cuidar do vaso para depois me apresentar ao olheiro. Primeiro eu preciso me refazer para depois me apresentar àquele que refaz. Não confunda a ordem das coisas. Você vai experimentar de um avivamento na sua vida quando você entender. Venha como estás. Não troque a ordem das coisas, não troque a ordem da equação. Você é vaso, ele é o olheiro. É por isso que a religião se incomoda com esse tipo de convite. Nós nunca fomos chamados para nos apresentarmos a Deus preparados para Ele. Foi para os doentes que eu vim. Jesus não está esperando a sua melhor versão para estar na mesa com você. Jesus não está esperando a sua melhor fase para que você se apresente a Ele. Vá a Ele agora como você está. Leve suas mazelas para Ele nesse momento e veja o avivamento que Ele vai fazer na sua vida. Leve a sua vida com mentiras nesse momento. Leve a sua vida agora com fofoca nesse momento. Leve a sua vida nesse momento com trás. Leve. É o que o diabo tenta fazer para que você não desfrute de uma transformação na sua vida. Zaqueu olhou e falou assim, está passando alguém que tem algo que eu preciso. Do jeito que eu estou, eu vou subir, vou tentar falar. Porque ele já entendia a condição que ele estava, ele não conseguia sair. E o diabo tenta fazer isso nas nossas vidas.
O que, pastor? Ele vai te convencer que você precisa primeiro se lavar, para depois se apresentar àquele que te lava. Ele vai te convencer que você precisa se purificar, para depois se apresentar àquele que te purifica. E sabe quando a sua vida vai ser uma vida avivada por Ele? Através dessa ótica? Nunca. Porque é como se você tivesse uma sujeira, uma mancha, uma gota na sua blusa e você ficasse fazendo assim, ó, para tentar tirar, e você tenta e espalha mais. Tenta e espalha mais. Tenta e espalha mais. Tenta e espalha mais. São as pessoas que cruzam com a nossa vida todo dia, e por conta de uma interpretação errada das Escrituras, nós estamos permitindo que elas provem de avivamento. São pessoas que estão falando, não, preciso primeiro melhorar algumas coisas na minha vida para depois ter um compromisso com Jesus. Alguém pregou isso de uma forma errada para as pessoas na terra, e a gente precisa corrigir isso. Não, eu preciso primeiro ajeitar. Quem aqui já ouviu isso quando você convida alguém para ir na igreja? Ou, pô, vamos começar a caminhar, vem comigo. Não, agora não é o momento para mim, porque eu estou no momento da minha vida que eu preciso primeiro organizar algumas coisas. Quem aqui? Infelizmente as pessoas falam isso porque elas já estão condicionadas a pensar que quando a gente convida elas para um ambiente como esse, é porque a gente quer tomar a lista de nomes e colocar no hall de membros da igreja. E elas começam a pensar, sabe o quê? Não, eu preciso estar apto para servir, eu preciso estar preparado para servir. Quando, na verdade, o nosso convite é um convite para uma transformação de dentro para fora. Então, a gente precisa ressignificar a forma como nós estamos convidando pessoas para experimentar de avivamento. E quando a gente ouvir isso, a gente vai falar assim, é assim mesmo que eu quero que você venha. É desse jeitinho aí que você está agora. É com essa confusão da tua vida que Jesus está te esperando. Na nossa cabeça, em algum momento, a gente encaixotou uma ideia de que o maconheiro vem para a igreja e ele, necessariamente, ao sair depois de um culto de domingo, nunca mais vai fumar. Na nossa cabeça, a gente encaixotou uma ideia que o adúltero vem para a igreja no culto de domingo e, necessariamente, na segunda-feira ele não vai mais adulterar. Acontece? Acontece. Mas é a regra? Não é a regra. Quem está comigo? As pessoas que nós estamos trazendo para esse ambiente são pessoas que precisam entender. Precisam entender que o Senhor está esperando elas, conhecendo tudo o que elas são e o que elas fazem. E ainda assim está disponível para amar, para transformar e para avivar as suas realidades. Aleluia! Por quê, gente? Porque Jesus ama. E todo avivamento genuíno nasce de uma percepção saudável do amor de Deus. Sinais vão começar a acontecer, já estão acontecendo. Pessoas vão começar a ser curadas, já estão sendo curadas. Não porque Deus quer te fazer um super-herói, mas porque Deus quer te fazer uma extensão do amor dele na terra. Se Deus quisesse te usar só para curar pessoas por curar, para restaurar pessoas por restaurar, Jesus estava querendo te dar uma capa, te dar um título de super-herói. Vambora, tem sinal tocando, uma pessoa doente, vamos lá, curada. Não é para ser um super-herói, é para ser uma extensão do amor dele pelas vidas que estão passando pela sua. E o avivamento genuíno nasce quando você está com uma compreensão saudável do amor de Deus pelo indivíduo. Quando você aprende a amar como Deus ama, você vai começar a tocar como Deus toca. Quando você aprende a amar como Deus ama, você vai começar a falar como Deus fala. Quando você aprende a amar como Deus ama, você vai começar a acolher como Deus acolhe. Quando você aprende a amar como Deus ama, você vai manifestar uma vida empoderada como Jesus manifestou na terra. Porque Jesus estava carregado de poder, Jesus estava carregado de unção, não apenas para dizer para todos, olha, eu não sou como os outros profetas, eu tenho poder, os outros não tinham igual, eu não sou como a comunidade farisaica, eu me movo em obras. Não era só para se distinguir de uma outra comunidade, mas era para revelar o amor do Pai. Então, talvez uma razão que tem te levado a não experimentar de uma vida que é uma vida de um canal de Deus, é porque você está querendo fazer por fazer. Ou fazer para colecionar testemunhos. Ou fazer para poder ter história para contar. Mas que você se levante para fazer história com Deus, porque você quer revelar o amor do Pai. E aí eu acredito
que as pessoas, elas... A equação, ela começa a mudar. Então, a gente não está mais ajuntando pessoas aqui que estão procurando por avivamento. Mas as pessoas estão vindo para cá porque elas foram avivadas através da forma como você amou ela. Já percebeu isso? É difícil a gente falar sobre avivamento e associar o amor. A gente sempre fala sobre as obras de poder. A gente sempre fala sobre os sinais. Quando a gente fala sobre avivamento, a gente fala sobre Pentecostes. Atos 2 aconteceu porque os discípulos pranteavam, os discípulos choravam, os discípulos temiam a ascensão de Jesus aos céus. E ele fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Jesus, ele amou os seus. Jesus até o fim amou quem estava perto dele. Jesus foi fiel em cumprir todas as suas promessas. E que em nome de Jesus caia sobre nós essa revelação que vai nos mover para que nós sejamos um canal de avivamento para o Senhor nesses dias. Eu oro para que você seja batizado em amor. Eu vou te contar uma história que aconteceu ontem. Foi ontem, pastor Vini? Das crianças. Voltava da escola com os meus filhos e com a pastora Maria. E a gente olha na rua, de repente, um homem muito bêbado. E ele caiu com uma criança de 4 anos e uma de 6, de mãos dadas com ele. 2 meninas. Extremamente vulneráveis. Aqui pertinho da igreja. Ele caiu com as meninas no chão. Ele bateu com a cara no chão. E a gente parou no sinal na hora. E as menininhas tentando levantar o homem do chão. E o homem levanta do chão e ele cai de novo. E aí eu liguei o alerta do carro. A pastora ficou no carro com as crianças e eu fui até lá. E eu falei, o que está acontecendo aqui? E a menina falou, meu avô está bêbado. Ele não vai conseguir levar a gente para casa. E ele falando, eu vou para o bar com elas. Não sei se vocês podem se revelar, mas tem mic aqui na igreja? Tem polícia aqui? Amém? Só fala um amém baixinho para eu ver se você está aí. Eu ouvi. Eu nunca quis tanto os Mike santo comigo naquele dia. A gente eu peguei as crianças e eu falei, eu vou levar vocês para casa, onde é a sua casa? E pela graça de Deus, a casa era na rua de cima. E eu peguei as crianças e eu conduzi as crianças até em casa. Alguém pegou o homem e levou o homem nos braços até em casa. E ele falando, eu só quero ir no bar rapidinho. E ele já todo ralado, fedendo a cachaça. E as meninas falando, meu avô não está conseguindo andar. E eu olhei para aquilo e falei, gente, o que seria dessas meninas? Para onde elas iam parar? Sendo conduzida por esse homem dessa forma. E eu cheguei até a porta da casa da menina. Fui entregar para a mãe aparece, eu falo, querida, por favor, suas filhas, 2 princesas, lindas, estavam na rua com um homem embriagado, que provavelmente é seu pai, não estava conseguindo andar com elas, eu deixei meus 2 filhos no carro com a minha esposa, para trazê-la aqui, não faça mais isso. Olha, Deus tem uma obra tão grande na sua vida, Deus quer fazer algo na história da sua família, e tentei, de alguma forma, fazer algo. Gente, acredite se quiser, eu quase fui linchado por ela e pelos parentes dela. Dizendo que eu não deveria me meter na vida delas. A pessoa que estava levando a filha dela, que estava com um homem embriagado na rua para casa. Vieram com madeira, com pedra e tudo que tinham na mão ali. E eu tive que ir embora, em amor aos meus filhos, à minha esposa. E voltei para casa pensando, será que é, em primeiro lugar, de um toque de poder que essa mulher precisa? Ou de um toque de amor para avivar a vida dela? Me responda você. Será que é, em primeiro lugar, uma oração para repreender o espírito de alcoolismo? Ou uma proximidade para poder entender o contexto daquela vida? Daquela família? Me responda você, eu vou deixar você responder. E a sua resposta, se for diferente da minha, eu vou dizer uma coisa não anula a outra. E com certeza aquela família precisa das 2 coisas. Mas você entendeu o que eu estou falando. Muito cuidado para que você, quando for
capturado por Deus e convidado por Deus para ser um agente de transformação na terra, você não fique tão obcecado por ver os sinais, ao ponto de se esquecer que os sinais aparecem para aqueles que amam como Deus ama. Amém? Os sinais vão seguir você porque você creu. E você creu porque Deus chamou. E você desenvolveu um relacionamento de amor com Deus. E você aprendeu a olhar como Deus olha. A amar como Deus ama. Amém? Eu falei para a pastora quando eu estava vindo para cá. Eu queria uma mensagem mais... E o Senhor falou. Se não partir da revelação do amor, a gente corre um grande risco de falar para o Senhor. Profetizei em teu nome. Falei em outras línguas. Aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Operar fora do amor. Inclusive é nesse cenário que a gente vê muitos abusos com os dons espirituais. Gente usada, mas usada fora de uma ótica de amor, através de uma ótica de aproveitamento. E acontece... Mas entre acontecer e ter legitimidade e aprovação do céu são duas coisas distintas. O céu está aprovando quem está amando como Deus ama. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento para a gente orar e a gente está encerrando o momento da palavra.